Eu quero compartilhar com você um texto bíblico. Eu peço que você abra sua Bíblia para o Salmo 119. É um texto que particularmente eu amo muito, eu gosto sempre de citá-lo, de ler, de meditar nele, que vai falar muito sobre isso que a gente conversou aqui essa noite, né? Salmo 119, versículo do 97 até o 105, vamos ler. Salmo 119, do 97 até o 105, diz assim a palavra de Deus: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. 105, vamos ler juntos? Lâmpada. Amém. Esse versículo a gente aprende, né? Bem cedo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meus irmãos, a gente falou acerca da Bíblia, da importância dela. E olha só como é que o salmista ele vai começar o 97. Vai exclamar: quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. E aí eu quero fazer uma pergunta para você e você responde individualmente. Você de fato ama a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que realmente eu amo a Bíblia? Eu amo a palavra de Deus? Muitas pessoas dizem que amam a Bíblia porque tem várias Bíblias em casa. E claro, é uma forma de você mostrar o seu amor. Mas será que o fato somente de eu ter a Bíblia em casa e vários formatos e de estudo e tudo mais é suficiente para demonstrar o meu amor pela palavra de Deus? Será que é isso que realmente define alguém que ama a sua palavra? Nós sabemos que não. É uma característica importante você ter várias Bíblias em casa. Eu tenho várias Bíblias em casa, mas não é isso que faz com que eu ame de fato a Bíblia. É a meditação, como o salmista vai dizer. É quando eu medito nela, é quando eu leio todos os dias, é isso que mostra que eu amo de fato essa palavra. Muitas pessoas, elas têm a Bíblia como apenas um objeto, um amuleto. Eu vou deixar aqui na minha sala aberta no Salmo 91, no Salmo 23 e está tudo certo. Não, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, viva e poderosa. Ela não pode estar fechada, mas tem que estar aberta em nossos corações. Por isso, o salmista ele vai dizer bem claro: eu amo a tua lei, eu medito nela todo dia. E aí vem a pergunta novamente: será que realmente, se eu digo que eu amo, eu tenho esse prazer em meditar? Será que quando você lembra, eu não li a Bíblia hoje, aí você fica, ai, que tristeza, eu tenho que ler, né? Senão o pastor Arlindo vai me cobrar depois, perguntando se eu li a Bíblia. Não, irmãos, amar a palavra de Deus não deve ser um sacrifício, mas deve ser realmente um ato de amor e de paixão pela sua palavra. O salmista, ele amava a Bíblia, e ele vai discorrer aqui nesse texto vários exemplos que fazem com que realmente isso seja verdade na sua vida. Ele vai dar algumas características, alguns benefícios daquela pessoa que tem a vida iluminada pela palavra de Deus. E eu quero fazer esse desafio para você também, que você saia daqui realmente amando essa palavra, com esse compromisso de ler, de viver e de compartilhar. E aí ele vai trazer alguns comparativos, né, com os idosos, com os mestres, com os sábios, mostrando que quando nós andamos na palavra de Deus, meus irmãos, Deus nos faz crescer em sabedoria e compreensão acerca das coisas. Quando nós realmente meditamos na sua palavra, a nossa visão de mundo, ela muda. Porque, pensa comigo, eu falei no início, né, pessoas que não têm essa esperança, pessoas que não têm a paz, que é esse entendimento, como diz Paulo lá em Filipenses, elas não vivem uma vida de tristeza, uma vida desesperada. Mas nós que temos acesso à palavra de Deus, que nós sabemos onde há esperança, onde há salvação, nós não podemos viver assim. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, meditamos nela, isso muda a nossa cosmovisão de mundo. Eu agora vejo o que acontece no mundo com os olhos da fé. Eu vejo, está acontecendo isso, mas é porque a Bíblia diz sobre isso, isso, isso.
vai acontecer isso porque está na sua palavra. Eu vou ter aflições, eu vou ter momentos difíceis, mas vai dizer que Jesus, ele está conosco, porque Jesus, ele venceu o mundo. Então veja, o conhecimento da Bíblia faz com que eu consiga passar pelos momentos de aflição, de dificuldade, e eu persevere, porque na Bíblia eu tenho esperança. Por isso é importante eu meditar e eu amar essa palavra. E ele vai dizer, olha o que diz 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Olha só que interessante. Quando você tem a palavra de Deus, você vive essa palavra, você se torna mais sábio do que qualquer pessoa desse mundo. E você se torna mais sábio principalmente do que os seus inimigos. E aí vem a pergunta, né? Quem é esse inimigo aqui que o salmista está falando? Será que é o meu chefe? Será que é meu colega de trabalho? Será que é na minha casa? Eu não sei qual é o seu inimigo aqui, mas fato é que diariamente se levantam muitas pessoas para tentar derrubar o povo de Deus. E nós, se estivermos alicerçados nessa palavra, nós não iremos cair, né? Lembra lá interessante, né, quando a gente vê o povo de Israel, né, quando ele está lá no deserto caminhando, e a gente vê os embates que eles tinham, né, com os outros povos, e como eles venciam quando eles estavam alicerçados na palavra em Deus. Quando eles obedeciam às leis de Deus, quando eles estavam fazendo o que Deus queria, eles eram vitoriosos. Mas quando eles faziam o que era mal, desobedeciam, eles eram derrotados. Ou seja, o inimigo conseguia vencê-los por conta da falta da palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, é importante esse conhecimento, porque ele nos torna vencedores, e não vencedores como esse mundo aqui fala. O que é ser vencedor? É ter dinheiro, é ter casa, é ter riqueza. Não é esse tipo de vencedor, mas realmente ser vencedor em Deus, nas coisas realmente eternas e espirituais. É isso que é ser um vencedor, mais do que vencedor. E lembram, né, de Jesus no deserto com Satanás? O conhecimento da palavra de Deus também nos faz não cair em ciladas do inimigo. Lembra de Jesus lá no deserto com Satanás? Foi tentado, né? Satanás tentou Jesus como? Com a palavra, né? Se você fizer isso, os anjos vai dizer lá em Salmos que os anjos vão a teu respeito, vão te salvar, não vai deixar com que você caia e não sei o quê. Ou seja, o próprio inimigo usando a Bíblia para tentar derrubar Jesus. E da mesma forma, com a gente não é diferente. Por isso, o conhecimento da palavra de Deus nos faz realmente inabaláveis, porque ela vai nos privar de vários perigos desse mundo. O 99 vai dizer que, por meio do conhecimento da palavra de Deus, ele vai compreender mais do que todos os mestres desse mundo, porque ele medita nos teus testemunhos, né? Medita nos testemunhos de Deus. E é interessante, né? Quando a gente lê esse versículo, fica pensando, rapaz, esse salmista ele era arrogantezinho, né? Ele vai dizer que ele é mais sábio do que os mestres, as pessoas que ensinaram a ele, ele está se comparando melhor do que eles. Mas, meus irmãos, esse mestre aqui não é um mestre pastor, crente e salvo em Cristo Jesus, mas é um mestre acerca desse mundo. Interessante, né, ver como Paulo ele vai falar acerca da sabedoria desse mundo, dizendo que é loucura, né? O mundo ele vê a sabedoria de Deus como loucura, e nós que somos crentes sabemos que a sabedoria desse mundo ela é finita, ela é passageira. Mais importante é ser sábio aos olhos de Deus do que aos olhos desse mundo. Claro que você tem que estudar, tem que fazer faculdade, né? Não estou dizendo que você também não pode fazer nada disso, mas saiba que não há conhecimento e sabedoria maior do que o conhecimento do nosso Deus. Você nunca pode inverter esse papel. Conhecer a Deus é mais importante do que conhecer qualquer coisa desse mundo. E é isso que o salmista está dizendo. Ele compreende mais, ele é mais sabido desse mundo, porque ele medita nos testemunhos de Deus. E aí volta aquilo que eu falei. O conhecimento da palavra de Deus nos faz ter uma cosmovisão correta deste mundo. Quando eu conheço a Deus e a sua palavra, eu entendo melhor o funcionamento desse mundo. Eu sei melhor como tudo vai acontecer, porque está descrito na sua palavra. O conhecimento, irmãos, da palavra de Deus, ele oferece uma sabedoria muito além dessa esperteza humana, da inteligência humana. A gente vê aí, né? A IA agora está dominando os robôs, a tecnologia avançando muito. Isso é bom, claro, ajuda bastante no nosso dia a dia. Mas nada se compara ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 100. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Da mesma forma aqui, meus irmãos, não é uma fala arrogante, como se ele desprezasse o conselho dos mais idosos. Mas aqui é uma ideia de que
o conhecimento de Deus, ele é o que vai ditar os nossos passos. Não é meu conhecimento que vai ditar o que você tem que fazer, mas é a palavra de Deus que vai ditar o que eu e você devemos fazer. Isso não importa se você é jovem, se você é um idoso, se você é uma criança. Se você está baseado na palavra de Deus, você pode ficar tranquilo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então veja, a ênfase aqui do salmista nesse versículo é justamente deixar claro que não é a mera idade que me torna sábio. Quantos velhos tolos você conhece? Já viu aquelas pessoas, né? Tem aquele famoso lá, né? O seu Lunga, né? Que é um velhinho já, que o bicho é bruto e não pode falar nada para ele virado, que ele já te dá-lhe outra patada de volta, né? Quantas pessoas de idade você conhece assim? Claro que não é uma regra, mas isso mostra que não é a idade que de fato determina a maturidade de alguém. E falando da questão espiritual, não é a maturidade também que vai definir a sabedoria de Deus, mas é realmente o aprofundamento na palavra de Deus, é o meditar nessa palavra que me torna sábio ou não. Eu posso ser um idoso e ser totalmente tolo, mas eu também posso ser um jovem e ser totalmente sábio, porque eu estou baseado na palavra de Deus. Essa é a ideia que o salmista está trazendo aqui. E ele vai concluir dizendo, né, que por meio desses preceitos ele vai desfiar os seus pés de todo mau caminho, porque ele observa a palavra de Deus. Veja, quando nós estamos realmente focados em cumprir a vontade de Deus, é muito mais fácil desviar dos caminhos tortuosos, porque eu consigo reconhecer e identificar esses caminhos. Imagina que você está andando com aquelas viseiras aqui, né, e você não consegue enxergar para onde você está indo. É muito fácil você cair num buraco, é muito fácil você se desviar. Mas a palavra de Deus, ela é luz, como a gente vai ver no 105. É ela que guia nossos passos. E com essa luz que vem de Deus, a gente consegue enxergar e dissipar toda a escuridão e saber o caminho correto a andar. Por isso essa palavra é tão importante. Por isso os preceitos do Senhor, eles são importantes para a nossa vida, porque ele nos faz entender e compreender o mundo em que nós vivemos. O salmista, né, no 103, 104, ele vai fazer aqui uma comparação, né? Quão doces são a tua palavra ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, né? Eu fico pensando, rapaz, o salmista, ele amava de fato. Olha a declaração de amor que ele faz aqui. Talvez, se fosse hoje, você poderia trocar, né, pelo mel. Não sei qual é a sua comida favorita, se é o chocolate, se é a pizza, se é o hambúrguer, não sei. Mas imagina você, a sua comida favorita, que você mais ama comer, e você alterar a palavra aí, né? Quão doce, quão boa é a tua palavra ao meu paladar, mais do que o chocolate da Cacau Show, mais do que o chocolate ali do fulano de tal, mais do que a pizza tal, mais do que tal prato. É isso que ele está dizendo. Ele tem mais prazer, mais satisfação na palavra de Deus do que qualquer alimento aqui desse mundo. Ele faz essa comparação, né, com o alimento. Mais doce do que o mel, né? Tem lá o Salmo 19:10 vai dizer que a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar de qualquer favo, né? E por fim, ele vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e ela é luz para o nosso caminho. É a palavra, meus irmãos, que nos guia. O que tem te movido? Você tem sido guiado pelo quê? Pelas ideias desse mundo, pelas filosofias desse mundo, pelo que os influencers da internet dizem? Ou você tem sido guiado de fato pela palavra de Deus e pelo aquilo que ele orienta? O que você tem seguido? Seja você jovem, adulto, senhor, senhora. Lembre, o seu caminho é seguir a palavra de Deus. E muitas vezes no percurso a gente começa a abandonar a Bíblia, a sua palavra, e começa a acrescentar outras coisas que não são palavra de Deus. Filosofias humanas desse mundo. Por isso, tenha cuidado. Nada mais importante do que ser guiado pela palavra de Deus. É ela que tem que ser a sua regra de fé e de prática, como diz Hebreus. Eu vi, né, um corte do pastor Hernani Dias Lopes, né, bem conhecido de todos, acredito, que ele fala sobre essa ideia do caminho, e ele vai dizer, né, que tem essas frases muito comuns no mundo, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não importa a sua religião, todos os caminhos vão levar a Deus. E ele vai dizer, não, de fato, isso é uma verdade. Todos os caminhos, eles levam a Deus, sim. Mas um caminho leva a Deus como um justo juiz, como um juiz severo que vai punir aquelas pessoas que viveram longe dele, e o outro caminho leva para um pai amoroso. Essa é a diferença. Então, resta a nós sabermos qual o caminho que a gente vai seguir, qual vai ser o nosso guia. E o 105 deixa claro que
a luz do Senhor deve ser a lâmpada para os nossos pés. Então, veja, andar na palavra de Deus, amar essa palavra, nos faz crescer em sabedoria e compreensão acerca das coisas desse mundo. Por isso, você precisa realmente guardar essa rica palavra em seu coração. Há muitas pessoas, irmãos, que conhecem a Bíblia de trás para frente. Manuseiam muito bem, sabem vários textos bíblicos, decoram versículos, mas tudo isso muitas vezes não passa de uma relação superficial. E eu quero desafiar você essa noite a sair da superficialidade, a ir realmente para a intimidade. A sair daquilo que é raso, que está aqui em cima, e ir para o mais profundo, acerca da palavra de Deus. A você realmente meditar, amar e viver todos os dias essa palavra. Porque é essa palavra que traz vida, é essa palavra que traz transformações, é essa palavra realmente que traz mudança. Não há outra, não há outro evangelho, não há outra palavra a não ser a palavra de Deus. E por isso, é importante que você medite nela, guarde, não somente leia aquela leitura corrida, mas que você realmente medite. Meditar é isso, observar atentamente ao que está sendo falado ali. E eu sempre faço essa pergunta também de reflexão para nós, para a gente finalizar, é acerca do conhecimento que eu e você temos da Bíblia hoje. Eu falei no início, né, que a Bíblia está aqui em todo lugar, na internet, nas redes sociais, está impressa, você hoje tem a facilidade de escolher a Bíblia que você quer. Você pode chegar numa livraria aqui, eu quero uma Bíblia rosa, eu quero uma Bíblia preta, do pregador, da pregadora. Você escolhe a Bíblia que você quiser. Isso é uma boa coisa. Mas eu faço uma pergunta para você. Se de repente amanhã o presidente aí abençoado dá um decreto e diz, a partir de hoje está proibido ter a Bíblia. Está proibido você ter acesso à palavra de Deus. E todas as Bíblias fossem recolhidas, queimadas, levadas embora daqui. Será que o conhecimento que eu e que você tem acerca da Bíblia hoje é suficiente para manter a minha fé e a sua aquecida? Será que o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus é suficiente para me manter realmente fervoroso no Senhor? Se a resposta for negativa, você tem hoje a oportunidade de mudar, de fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero realmente meditar mais na tua palavra, eu quero ler todo dia, de noite, como diz lá o Salmo 1, meditar de dia e de noite. Eu quero realmente viver essa experiência de conhecer a ti mais profundamente. Se a sua resposta for sim, né, você consegue, então glória a Deus por isso, continue nessa caminhada. Por isso, meus irmãos, é importante a gente ter esse momento de meditação. Não esqueça que nada mais importante é do que você ter a sua palavra e meditar nela. Por isso, o que realmente diferencia alguém que ama a palavra de Deus é o conhecimento que nós temos dela. Então, nós fomos desafiados, né, a esse momento de ler e de meditar. E eu quero finalizar só lendo aqui para você 1 João capítulo 5, versículo de 1 ao 3. Olha só o que o apóstolo João vai dizer sobre aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. E vai dizer que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então veja, uma prova de que você ama a palavra de Deus é que você guarda ela e que você medita todos os dias. Então que você saia daqui hoje, essa noite, pensando sobre isso. Eu preciso amar mais a sua palavra, preciso realmente praticar mais. Veja tudo que é feito, né, por meio do trabalho aí da SPB a nível nacional, e veja o desafio que é. E nós precisamos realmente ter esse entendimento de que nós, como igreja do Senhor, precisamos viver, amar e compartilhar essa palavra.